Tá, a gente já está online no YouTube. Não, mas vou deixar para lá, porque tem muita resistência lá também. Vamos lá. É verdade. Então, a gente acaba de ficar online, né? Com a nossa live de hoje, no Dia da Consciência Negra. A gente traz aqui o professor Pedro Gazu, que é formado em Letras pela UFES, tem um mestrado em 2005, é pela UFES também, professor? Sim, pela UFES. Letras e pela UFES também, né? Também. Vasta experiência em ensino médio, ensino superior, né? Além de trabalhar em várias ONGs, você trabalha também com poemas, né? Poeta, também é um poeta, sim, né? Sim, sou dublê de poeta, mas minha poesia, por enquanto, é só virtual. Eu só virtual, coloco nas redes sociais. O livro ainda está no prelo. E você participa de um programa no YouTube também, né? Que é o Poeta Paulo Dutra Convida, né? Exato. Isso. E se você quiser falar mais um pouco sobre você? Eu trabalho como revisor de texto, né, e professor de redação, essas coisas. Atualmente, né, devido ao home office, e eu despedi o meu patrão há um ano atrás, e aí eu estou autônomo, né? Sim. E escrevendo os editais para ver se eu consigo emplacar o livro e coisas do tipo. Faço umas participações especiais no Papo de Perifa com o John Conceito. Atualmente, voltado, né, mais para uma produção autoral mesmo. Além do professor, né, a gente tem a participação especial dos nossos alunos. Né, a gente tem a Débora, aluna do ensino médio, primeiro ano. Né, uma aluna bem crítica, né, sempre pensando nas militâncias sociais, sempre questionando muito. A gente está presente, ganhou uma aguinha ali agora. O aluno Raul, ele se encontraria, mas está tendo alguns problemas técnicos com ele agora. Né? E tem eu, né? Professor Alexandre, professor de História aqui da instituição. Vou ser o entrevistador, mais ou menos, né? A gente tira uma foto do amor e depois tira uma foto dela lá, porque a gente tem várias delas conectadas. O microfone dela. Eu vou estar conversando com você, na verdade, né? A gente não decidiu fazer bem uma entrevista, a gente decidiu fazer mais uma troca de conhecimentos, né? Entre eu, você, Débora, Raul, os meninos que perguntarem, né? E hoje, por ser um dia tão marcado, né, na nossa história, de tanta luta, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre, pra gente, ó, o Raul voltou, o Raul está online, aqui presente, nosso aluno do terceiro ano, né? Oi. Tive que entrar pelo celular. Outro aluno nosso que está muito conectado, né, com a questão de negritude, rap, trap, né? Sempre aí discutindo com a gente, conversando bastante, né? Aí, o professor, eu queria que se você pudesse, né, fazer para a gente uma fala sobre o Dia da Consciência Negra, a luta histórica dos negros no Brasil, né? Aí a gente conversa um pouco, eu falo um pouco, você fala um pouco. Pois né? História, né? É por lá que a coisa começa, né? Porque eu já completei meio século de existência, então eu peguei o fim da ditadura militar, eu não estudava história, eu estudava o SPB. Né? E lá, de maneira muito sorrateira, você encontrava as insurreições antes da independência do Brasil, de maneira muito resumida, só aparecia a Inconfidência Mineira, que é praticamente, né, portugueses contra portugueses. A Zumbi veio muito depois disso, né? Praticamente são o quê? 20 anos de ações afirmativas que colocaram no panorama da história nacional os quilombos, né? E então eu também fiquei muito tempo à deriva, não tinha a menor consciência do tamanho que isso representava. Muito mais recentemente eu soube de uma insurreição aqui em São Mateus, partido de uma liderança negra e feminina, que eu não sei, eu não vou conseguir falar o nome, mas você vai, da líder, né? Da Zimba, né? Da Zimba. Então, convenhamos, né?
é uma coisa que é muito recente na história do nosso estudo da nação, mas é uma coisa que incomodou de tal maneira que todo ano, o aniversário, se eu não me engano, aniversário da morte do Zumbi, né? As celeumas, as conclusões, as controvérsias, né? O barraco se acelera e as pessoas se sentem incomodadas, porque existe um dia resguardado para a memória, né, da consciência negra, da história do negro no Brasil, né, da diáspora negra, né, que não foi contada como as outras foram, outras que eu digo, né, outras eurocêntricas, né, porque também a indígena não, porque eram povos primordialmente que continham uma linguagem oral. Então não escrevia, né? Quem escreveu tomou para si a história e se tornou o dono da história. Uma coisa engraçada nisso dos indígenas, por exemplo, é pegar a história dos astecas, como ela foi traduzida numa ótica cristã, né? E quando os novos historiadores eles começaram a traduzir, viram que as traduções estavam todas erradas, né? Então você tem uma visão eurocêntrica da história que faz com que a gente não consiga se enxergar enquanto negros na sociedade, né? Eu tinha até um intuito para falar sobre isso, mas eu acabei me perdendo aqui nas viagens da história. Mas o questionamento que fica é: como que, não sabendo da sua história, como que a gente constrói uma ideia de povo, né? Se você parar para pensar, a história dos negros ela foi muito negada por muitos anos, né? Ela sempre foi atrelada à ideia da escravidão, né? Parece que a África ela começa ali quando os africanos são escravizados e depois ela é esquecida quando eles também são libertados, né? Então, Exato. Você não tem um povo que luta, né? Parece que é um povo que chegou, trabalhou e só, né? Então, isso eu acho que marca, né? Marca a identidade da própria pessoa preta, né? Quando ela está estudando, quando ela está vendo aquilo, né? Exatamente, né? Há um apagamento proposital, né? Em todos os sentidos. Não sei, vocês ouviram falar sobre um poeta parnasiano, Olavo Bilac, que ele fala das 3 raças tristes. Então, ele coloca no mesmo pacote índios, portugueses e negros, né? E fala da saudade. Curiosamente, não dá para colocar no mesmo pacote essas 3 etnias, porque o português veio, tudo bem que os primeiros vieram degradados, eles vieram para uma construção de uma colônia, né? E o negro ele veio para morrer, ele veio para ser esquecido, ele não tinha perspectiva de vida, de construção, de recomeço. E o índio, a partir do primeiro português que botou o pé, só foi derrocada, né? Uhum. E aí ficaram como se esses povos não tivessem tido a devida resistência. Mas teve a resistência na África, né? Porque foram, de certa maneira, guerras, questões étnicas que colocaram determinadas etnias dentro de uma caravela. Os perdedores foram exilados, né? E aqui também houve muita resistência. Se lermos os poemas do padre José de Anchieta, que agora é canonizado, nós veremos que ali, mesmo que ele puxa a sardinha para os portugueses, há muita resistência, né? E aí depois, tudo isso, tentaram botar panos quentes, né? E fizeram poemas e músicas e coisas em louvor a essa união, né? Que se transformou numa espécie de democracia racial, que também não funcionou, porque continuamos à margem do todo o processo, né? E assim por diante. Uma das coisas que eu estava, né, preparando as aulas nessa semana e tal, e eu leio os livros, né, dos pensadores, é sobre a questão de, até o fato da gente ser declarado negro, né, porque povos africanos, eles tinham várias etnias, eles eram povos diferentes, bantus, eles eram iorubás, eles eram congoleses, eles eram, né, vários tipos de pessoas diferentes. E quando a escravidão vem, todos eles entram no mesmo... É até errado usar esse termo barco, né? Ele seria até piada, né? Uma piada de mau gosto.
usar o termo barco, todos no mesmo barco, né, e todos se tornam negros. Enquanto os europeus, né, eles ainda têm até o direito de serem tratados com a etnia, né, que eles nasceram. A gente tem até hoje no Espírito Santo, por exemplo, aquela galera lá do norte, pomeranos, né? É norte? Sul, sei lá. No norte do estado, né? Que, por sua vez, também vieram para o Brasil para não morrer. Assim como italianos, alemães, poloneses, etc, etc. Mas, quando tocado nessa sutileza, parece que eles vieram por uma colônia de férias. Sim, né? sim. E não tocam no assunto assim, não. Os meus antepassados vieram em caravelas, mas vocês vieram em cargueiros, né? E em porões de navios. Então, assim, e não vieram passar férias. Vocês fugiram, eu vim para cá expulso. Né? Eu fui intimado para cá, vocês fugiram para não morrer. E não foi morrer de qualquer maneira, vocês fugiram para não morrer dos seus semelhantes. Sim. Que agora, quando tiram um visto europeu, comemoram como se tivesse ganho na loteria, mas esquecem que a origem de todo o transtorno, né, que foi o fascismo, o nazismo, em suma, o totalitarismo, que foi jogado para debaixo do tapete, e esse fantasma voltou agora para nos cobrar a conta. É engraçado pensar, né, que o Dia da Consciência Negra ele acaba sendo um dia de relembrar aquilo que a sociedade quer esquecer, né? Não é um dia de festas, né? Não é uma festa junina, ele não é só uma alegria, mas ele é um dia de luta também, né? E pegando as nossas falas aqui, elas são falas, né, pontuais, falas vindas de movimentos negros, de livros. Esse é um dia que ele não pode ser esquecido, né? Ele não pode nem ser relativizado. A ideia da pergunta aqui, né, que não seria uma pergunta, mas acabou virando, né? Como lidar, né, numa sociedade que tenta apagar de novo, né, a nossa história com um negacionismo histórico, com relativização das lutas, fazendo com que pareça que tudo acabou ali há 400 anos atrás, né, 132 anos atrás, né, com esse negacionismo histórico mesmo, né, que é pregado. Fica essa pergunta. Não sei se eu me expressei muito bem, né, mas eu acho que deu para entender, professor. Inclusive, nesse instante, eu só queria complementar assim, a pergunta, que você estava falando sobre a ancestralidade, que ela foi roubada, né, de nós. Eu não sei de onde eu vim, eu não sei de onde é a minha origem. Como é que eu consigo, como a sociedade ela pode trazer isso de volta, sabe? Como o negro ele vai poder saber de onde veio depois de toda a merda que já aconteceu, sabe? Que não tem como voltar atrás. Como trazer essa ancestralidade de volta pra gente? Como saber de onde eu vim? Pois Raul. Boa colocação, porque se você possui árvore genealógica, você é um privilegiado, sim, porque isso nós não temos, né? A minha ascendência é materna, né? A mais próxima, né? E ela é Bom Jesus. E esse Bom Jesus, possivelmente, foi uma comunidade a qual, né, o tataravô parou e ficou e herdou esse Bom Jesus. Então, nós não temos essa ligação. Há uma cisão, né, na história da negritude. E o que acontece? Então, a gente tenta reelaborar uma diáspora negra a partir do que nós temos. Porque não há documentos que possibilitem essa ligação. E, de certa maneira, houve uma tentativa de retorno de determinados grupos para a África após a tão badalada abolição da escravatura, né, que foi muito barulho, mas efetivamente muito pouco resultado, para suas comunidades. E, curiosamente, eles não foram aceitos, porque eles nasceram no Brasil, muitos já tinham nascido no Brasil, e há um laço tradicional que o exilado não retorna à sua terra natal, a não ser que haja um consentimento do vencedor. Né? E tudo isso, se a gente for ler a literatura grega, porque a gente fala na literatura grega, porque a nossa literatura também ficou à deriva nesse processo, né, de transformação da linguagem oral para a linguagem escrita.
Mas lá você vê o que acontece. Você perdeu a batalha, ou você fica como escravo, né? Ou você é exilado. Ou você pode morrer também. Né? Usar um eufemismo, né? Você pode morrer, é ótimo, né? E poder morrer, não, você é morto, né? E aí, essa questão. E aí, voltando para o Alexandre, que o Alexandre falou, né? A ideia do cancelamento, né? Que está tão em voga nas redes sociais. Tem 500 anos que nós estamos sendo cancelados, né? E agora que entrou na moda cancelamento. Não. Então, nós temos que reinventar nossa história. Então, hoje há tendências para isso, né? Que é o afrofuturismo, o colorismo e outros ismos. Né? Mas hoje, por incrível que pareça, o braço mais forte que nós temos da diáspora africana é o rap, né? Amém. Né? Já foi o samba, mas o samba também nos foi subtraído. Tentaram pasteurizar o samba, né? Porque esquecem das origens religiosas que ali estão, né? Quase que tudo virou uma como é que é? Uma dor de cotovelo, né? E aí o troço se esvaziou. Vez ou outra, aparece um ou outro compositor que retoma essa matiz mais próxima das origens, mas mesmo assim não é mais a mesma coisa, né? O rap, no caso, é uma porção mais aguerrida, né? Que dá realmente uma tonalidade mais próxima eu vou falar desconforto, mas desconforto já seria um eufemismo, da tragédia, né? Que o povo negro passa vivendo nas periferias, né? A margem a margem da sociedade, né? Que acaba sendo cunhado como marginal por estar mesmo à margem da sociedade, não está nos meios de poder, né? De centro, até a brincadeira, né? Mas como é que vocês falam que são minoria se vocês são maioria? Mas pelo que acontece, nem parece que nós somos maioria, né? Nós somos, acho que pelo IBGE, 54% ou 56% da sociedade brasileira. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, são 10%. Só que pelo barulho que eles fazem lá, parece que lá tem muito mais do que aqui. Mas não é verdade. Você citou o rap, né? Eu ia perguntar como que a própria literatura, o próprio poema, né? Ele traz essa cultura, né? Aí, mesmo que você já respondeu na mesma frase, eu estava pensando em como, mesmo um povo que veio para sofrer, veio para morrer, né? Mesmo seguindo o que você disse, Pedro, ele ainda conseguiu criar uma cultura tão rica, né? Uma cultura, seja ela culinária, trazida da África, né? Uma cultura de música, de dança, de luta, né? Luta mesmo, luta corpórea, né? Sim. E é bem interessante como esses métodos de resistência, eles, de novo, usando palavras, né? Ele resistiu, né? Ele resistiu no tempo e no espaço, né? A gente está aí até hoje praticando capoeira, a gente faz feijoada até hoje. A Bahia, né? A Bahia nem conta, né? A Bahia é praticamente uma África fora da África, né? E é muito bom como essa cultura, ela traz de volta o negro perdido, digamos assim. Por exemplo, a gente tem essa juventude que cresce subtraída, né, da ideia de beleza, tirada a ideia de ancestralidade, como o Raul falou, e a gente usa, a cultura sempre foi usada para trazer eles de volta, né? Isso é uma parada muito legal. Você está bem em contato, né, com esses jovens. Você podia contar para a gente, né, como dar sobre a sua experiência com os jovens de periferia, com os poemas marginais, né? O slam. Pois é, essa minha vivência, eu comentei aqui no início com a Nathalie, que foi minha contemporânea nas letras, na universidade, eu fazia letras. Não havia no meu tempo. Isso foi introduzido muito sutilmente a partir de 2000, mas também não foi fazendo favor, não, foi porque eles faziam um enorme sucesso no underground, né? E independente da grande mídia, eles não pediam favor. Foi a grande mídia que viu que era um movimento legítimo e forte e que foi atrás, né? E aí eles entraram para o eixo principal,
né? E aí vem o divisor de águas, que é o Racionais MC, que aí também eu não vivi isso, mas esse colega meu que está nos Estados Unidos agora, que veio das favelas cariocas, estudou aqui foi vigilante, aí estudou, fez letras, eu, de certa maneira, fui uma espécie de tutor dele no departamento, ele que trouxe, né, essa ideia de Racionais MCs para cá e como um filão da diáspora, né, africana, e hoje desenvolve trabalhos do grupo nos Estados Unidos, escreve artigos, e batalha, né, pelo resgate recém-legitimado, que o maior escritor brasileiro é negro, porque os livros de história, de literatura, as fotos não deixavam isso de maneira muito nítida. E as interpretações dadas a Machado de Assis também eram quase todos com aparatos clássicos, né? Então você ficava fazendo estilística, né? Buscando figuras de linguagem e fazendo intertextualidade, buscando textos clássicos que dialogassem com Machado, a ponto da gente ter que escutar que o Machado é o Shakespeare brasileiro. Notem que há uma inversão aí, né? Machado não é Machado. Machado é o Shakespeare brasileiro, ou seja, Shakespeare é Shakespeare, né? E o Machado está à margem, né? E tem outros escritores que foram muito badalados, né? Também negros, Luiz Gama, entre outros, que também foram abolicionistas, um pouco mais ferrenhos que Machado, né? Machado utilizou de outros mecanismos para poder entrar dentro do sistema. Teve o Souza Andrade, também teve Luiz de Souza, que era curiosíssimo, no final do século XIX, ele é um grande poeta simbolista brasileiro. Para quem não lembra o que é simbolismo, é aquele pessoal mais down, né, que fica... Né, também conhecido como decadentista, vê muita sombra, muito chumbo, muita penumbra em tudo, né? E o caso de Cruz de Souza é muito curioso, porque ele, já sendo um poeta consagrado, quando ele entrava no métier onde só havia predominantemente poetas brancos, alguém tinha que gritar: ó grande poeta Cruz de Souza, porque senão ele era escorraçado do local, né? Depois vem o Lima Barreto, que também sofreu muito preconceito. Por lermos, né, as recordações do escrivão do Isaías Caminha, que é quase um alter ego do Lima Barreto, né? E assim por diante, né? Inclusive, também é bom citar que a primeira escritora, a primeira romancista brasileira foi negra. E o nome dela chama-se Maria Firmina dos Reis, maranhense, que publicou um romance chamado Úrsula na segunda metade do século XIX. E depois disso, né, caiu no ostracismo, literatura produzida por negros, e aí vai aparecer na segunda metade do século XX, como é que é agora, Maria? Misturei a música, Clementina é música. Clementina Maria de Jesus, não é? Clementina Maria de Jesus. Clementina? Eu acho que é, né? Né? Vou pesquisar aqui, que agora assim, me veio Clementina de Jesus, me veio terreiro na cabeça aqui. Vamos lá, Carolina Maria. Carolina, né? Aí Carolina, Clementina, rimou, né? Ficou por isso mesmo. Então, notem, né, que nada 100 anos, né, de ostracismo, de uma literatura negra forte. Vamos pincelando uma coisa ali, outra aqui, mas é isso, né? É o cancelamento mesmo. E aí não é nada, aí pra gente isso não é nada novo, né? Então, só que agora incomodamos, né? Sim. Incomodamos, fizemos barulho. E aí, assumimos postos, né? Assumimos postos onde não dá mais para negar que a gente está, né? Somos professores, somos doutores, né? Exato. Somos médicos, somos presidentes dos Estados Unidos, né? Exato. Mas aí, só fechando esse pacote, vejam bem, né? Eu entrei na UFS em 92 e só recentemente que essas coisas
porque predominantemente o meu estudo era voltado para uma literatura clássica, canônica, onde a voz do negro era basicamente inexistente. Alguns expoentes, né, da literatura norte-americana, nós sequer, né, dialogamos com as nossas fronteiras, né, com raras exceções, os consagrados, que são Nobel, mas fora isso também a gente não dialoga, e no interior, dentro da nação, né, lembro bem, porque eu fiz o meu doutorado em Graciliano Ramos, que ele comentava que ele gostava muito de um professor de história que foi preso porque pregava africanidades. Na década de 30, ele foi preso com esse termo, né? O senhor está pregando africanidades. Pode acontecer comigo, hein? Débora, quer perguntar alguma coisa? Quero. Então, hoje em dia muitos criticam essa data porque defendem o Dia da Consciência Humana, porque já que somos todos iguais, né? Ainda há muito o que falar sobre a consciência negra, em que um país, a humanidade não é ofertada a todos. Eu queria saber o que você acha sobre isso. Só um adendo aqui, que uma outra pessoa também perguntou a mesma coisa, né? Uma ex-aluna nossa, ela perguntou a mesma coisa, né? Ela perguntou se deveria existir, não existir mais, né? Que as pessoas falam, esse negacionismo, de não existir um Dia da Consciência Negra e sim um Dia da Consciência Humana, né? É uma coisa interessante, né? Porque é bonito, né? Que coloca a questão em âmbitos assim universais, né? Mas já apresenta um problema na própria nomenclatura. Consciência só pode ser humana, então já é um pleonasmo, né? Não existe uma consciência que não seja humana, a não ser que prove o contrário, né? Mas estamos procurando vida fora do planeta, né? Eu não vou diagnosticar se há consciência em outros mamíferos ou, né? Mas assim, para quem pratica uma linguagem elaborada, a maneira como nós né, praticamos, não conhecemos, pelo menos, né? E então, assim, consciência humana todo mundo tem, mas o problema é que o preconceito ele não vem de Marte, não vem de Júpiter, não vem de Plutão. O preconceito, seja ele qual for, que é potencializado em morte, né? Porque racismo, homofobia, misoginia matam, né? Isso está dentro da consciência humana. Então, o problema não é fora da consciência humana. O problema é a própria consciência humana, que está sobrecarregada de preconceitos. Preconceitos que matam, né? E aí fala assim, mas é tudo classe, né? A brincadeira da luta de classe. Se a gente derrubar o capitalismo, tudo vem à deriva. Não vem não, porque a misoginia, o racismo e outras coisas são muito anteriores ao capitalismo. E houve sociedades que não foram capitalistas, que partiram para tendências e ramificações, né, opostas ao capitalismo, foram socialistas, e essas perseguições não foram amenizadas. Então, não tem como você pensar, né, em terminar uma coisa e começar outra. É tudo ao mesmo tempo agora, né? Eu lembro um embate que eu tive com meu sobrinho, ele falava que com tanta gente morrendo de fome no mundo, por que se preocupar com, ele usou o termo pejorativo, né, para gay, né, que não vou botar aqui, obviamente, porque eu já disse, é pejorativo. Eu falei assim, mas vem cá, mas enquanto a fome no planeta não é um problema, é um projeto. Então, o que vai fazer? Então, enquanto estivermos morrendo de fome, então podemos matar indiscriminadamente determinados segmentos da sociedade, porque o problema é a fome, né? Repito, a fome não é um problema, a fome é um projeto, né? É gente mesmo, muita gente com muito pouco, para pouca gente ter muito. Então, as coisas têm que acontecer simultaneamente. E, curiosamente, hoje, quem faz barulho frente a esse sistema que aí está, são esses segmentos, né? E, entre eles, né, a negritude. É muito legal, né, ver como que esses barulhos, eles afetam uma visão de mundo, né, que as pessoas não queriam ter, não queriam deixar de ter, né? E isso muda todas as nossas estruturas, né?
Aí quando você vê, por exemplo, um jovem negro ganhando prêmios mundiais aí de física, de dança, o próprio Emicida agora ganhou o Grammy Latino, né, como melhor álbum, né, com Amarelo. Então você tem espaços sendo alcançados que antes não eram e nos eram negados, né? Então você vê que algumas pessoas querem que o mundo volte a ser como elas entendem, né? Então é melhor ter uma consciência humana do que deixar as outras pessoas exercerem a sua própria consciência, né? Eu tenho uma outra pergunta que encaixa nesse também, que o nosso querido professor Humberto, ele fez uma pergunta que é uma pergunta até muito interessante, né? Humberto, muito obrigado por ceder o seu espaço hoje para mim, tá? Que o Humberto, ele é o nosso host normalmente, ele cedeu aqui o espaço para mim, para os meninos, né? Para a gente poder te entrevistar, Pedro. Eu agradeço muito. E ele perguntou que a mudança da situação, né, nessa situação racializada, né, esse problema do racismo, ela deve acontecer por onde? Pelos adultos ou pelas crianças? É uma pergunta complexa. Olha, é fundamental que haja uma parceria, né? E o eixo em comum entre adultos e crianças, curiosamente, é a escola. Então, assim, a escola, por mais que seja um lugar chato, um lugar monótono, um lugar careta, né? É onde nós conseguimos colocar esses pontos de vista, porque costumeiramente, por exemplo, eu passei minha infância inteira escutando a minha mãe, negra retinta, que eu tinha que ser um preto de alma branca. Né? Então, assim, com todo o carinho que ela tinha a minha pessoa, obviamente, né? Ela era uma mulher do seu tempo. E aí, quando eu fui ler, que eu fui me dedicar a pesquisar essa problemática, onde foi isso? Foi no ensino formal. Né? E foi com alguns professores mais... não eram nem negros, mas eram professores solidários à causa. Né? Hoje eles têm até problema com lugar de fala, mas assim, à época foi o que a gente tinha. Eram professores que se achavam no direito de falar, olha, isso é preconceito, isso é problema, e agora não é só mais preconceito, né? De um tempo em diante, recentemente passou a ser crime também. Né? Então, você não precisa mais suportar esse tipo de brincadeira de fulano, ciclano e beltrano. Tá? Você pode falar, pode abrir uma queixa-crime contra o professor fulano, ciclano, porque, assim, isso não é só uma brincadeirinha, mas é muito recente na história da... E eu queria falar também, ressaltar que nós, como alunos que estudamos na escola e temos o privilégio de ter o conhecimento, acesso ao conhecimento, podemos também levar o que a gente aprendemos para casa. Então, é isso que acontece. A gente leva a informação para casa e vai repassando. Exatamente. Né? Costumeiramente, não podemos criar... Não é interessante um campo de batalha, né? Porque nós vamos lidar com pessoas que já têm alguns preceitos muito estabelecidos. Né? Por exemplo, eu não tolero, da minha faixa etária, determinados comentários. Né? Mas não ensino em sala de aula, ensino 9º ano, minha última experiência foi no Marista de Terra Vermelha, até final do ano passado. Né? Quando tinha alguma coisa colocada que era questionável, né, que era pesada, a gente tinha que abrir discussão. Mas por quê? Porque a escola é o lugar propício para isso. Fora da escola fica muito difícil. Você vai discutir racismo na igreja, você vai discutir racismo em família, no boteco. Não, ali o senso comum impera. Né? Mas aí o que acontece? Você pode, no mínimo, mostrar um descontentamento. Né? Quando um cunhado, um tio, sei lá, pela milésima vez, aquela piada que você já sabe até o final, que vai mexer com a sua autoestima, você pode pelo menos fazer um sorriso de canto de boca para demonstrar assim, falar assim, cara, isso passou, entendeu? Isso já não tem mais validade, né? Aí a gente vai cair na questão assim, mas agora o mundo tá chato, né? Bom, tá chato para você, para mim sempre foi, porque eu sempre fui chacota, né? Exatamente, professor.
É engraçado... Raul, calma. Segura. Tá, desculpa. Não, eu vou seguir a fala aqui. É engraçado como, quando a gente se entende quanto negro do mundo, né, que as pessoas elas tentam diminuir, principalmente pessoas de pele clara, igual eu, né, negros de pele clara e tal. Como com o tempo que o descontentamento ele começa a ficar mais aparente, as pessoas param, elas começam meio que a ter medo, né? Aí é engraçado na minha família que quando eles falam uma coisa racista, eles sabem que eles estão falando uma coisa racista. E eles já falam, não, então não conta para Alexandre, porque senão ele vai dar esporro na gente. Então, mesmo que eles não queiram mudar a visão de mundo, eles já sabem que eles estão errados, né? E não é o descontentamento, eu não xingava ninguém, não brigava com ninguém, só começava a explicar, dar o sermão, né? Raulzinho, pode, desculpa. Eu meio que vou mudar ou voltar mesmo para um assunto de arte do passado, mas é que eu fiquei pensando que você sempre cita a literatura e ela é muito importante, né? Porque a escrita sempre foi utilizada para representar a sociedade, para dizer como uma sociedade ela interage entre si. E eu penso como o rap, não tem nem como... Sempre vou falar de rap, eu acho que é uma das minhas maiores influências. Eu que nasci nos anos 2000, nasci em 2002, eu não acompanhei a época dos Racionais, né, que se citaram anteriormente, mas mesmo assim, depois de adolescente, mesmo assim tem frases de músicas deles que são, tipo, quase que marcantes, são coisas que parecem culturais e que fazem parte de mim, sabe? Como agora, nem como Djonga, que é o Fogo nos Racistas, que é Fogo nos Racistas, inclusive, tá? Acho que ela é de tamanho importante. Você sabe, agora que eu consigo entender de fato o quão importante é essas frases, textos, a literatura para uma sociedade. E puxando isso, eu queria falar como o senhor acha que a minha geração, a geração agora, está sendo... como está a luta contra o racismo da nossa geração? Porque a gente está sendo bem engajados nessa luta, né? Então tem internet, de todo esse quesito, e estão bem engajados, mas eu ainda não sei se é o suficiente, sabe? Queria saber isso de você. Raul, o suficiente a gente só vai saber, a gente nunca descobre essas coisas no olho do furacão, né? O Racionais, por exemplo, só virou uma unanimidade depois que foi premiado pela MTV, que era um canal de gente branca para branco, primordialmente, né? E apresentado por Caetano Veloso. Então, assim, nem eu que eles estavam fazendo, né? Alguns intelectuais negros, entre eles o Paulo Dutra, que é doutor também e estudou aqui na UFS e agora está nos Estados Unidos, com quem eu faço o programa toda terça-feira, às 20 horas, ele falou assim, que como aquilo não era visto como poesia, era um problema, porque era uma coisa menor, né? Porque o que era poesia? Poesia já é o sorriso da sociedade, né? Costumeiramente falando, também, cara, como é que a poesia pode ser o sorriso da sociedade se a sociedade é banguela? Então, assim, está faltando alguma coisa, está sobrando alguma coisa nesse espaço, né? E aí, de repente, vem esse pessoal de periferia, e eu confesso para você, eu estou estagiando com Paulo Dutra e John Conceito para poder entrar nessa coisa. Eu me reencontrei com essa galera, porque realmente ficamos muito tempo à margem. Porque a minha situação é um pouco mais complicada, porque você tem uma ideia, quando eu tinha a sua idade, Vila Velha era pasto. O que a gente chama hoje de valão, a gente pescava traíra, morobá, entendeu? Então, assim, quando é da década de 80, 90, que tem uma explosão demográfica que se torna, que surge a Cobilândia, como é hoje, Vale Encantado, posteriormente Terra Vermelha, as coisas estavam muito centralizadas na região de Paú, Santa Rita, entendeu? Mas eram áreas que as pessoas falavam assim, vai lá não, que lá é perigoso. Lá só tem gente feia. Entenda-se, a negritude estava toda lá, né?
E como é hoje ainda, né? Quando você fala bem assim, clube tal, praia tal, só dá gente feia. É porque a mistura étnica é grande. Então, está fora do padrão de beleza estabelecido pelos privilegiados, né? Mas, assim, aí, retomando, né? Assim, é fazer e esperar acontecer. Não dá para diagnosticar. Não dá, essa régua não é no presente que a gente vê essas coisas. É o futuro, né? E a repercussão que esses movimentos irão dar. Uma coisa é certa, com determinados retrocessos que nós estamos acompanhando na sociedade, vocês não terão uma vida muito fácil, não. Né? Não houve vida fácil antes, e possivelmente, durante um tempinho bom, os ânimos vão estar muito acirrados. Né? Porque, basicamente, com determinadas pessoas no centro do poder, a temporada de caça está aberta. E aí nós sabemos quem é o alvo, né? Quem é que anda com um alvo na testa, no peito, e por aí vai. Uma rima do Emicida que fala que existe pele alva e pele alvo, né? Pele alvo. E falando em pele, um aluno que ele não me identificaram quem ele é, mas ele é do 2º ano, ele perguntou uma questão sobre letras, né? Sobre é preconceituoso a gente falar que uma pessoa é morena? Né? Eu respondo, você responde, Raul responde, Débora responde. É um eufemismo, né? É uma diminuição, né? É uma diminuição, assim, mais melhor moreno que mulato, né? Já que já foi feita a radiografia da palavra que mulato é um derivado de mula, né? Carregar carga, né? Então, moreno, pardo, né? É porque também há essa concepção, você mesmo tocou nesse assunto, que nós somos fruto de uma miscigenação. E a miscigenação já é um eufemismo, né? Porque miscigenação no Brasil já é estupro, né? Porque né? Já é forçada. E não quer dizer que meu pai, minha mãe, mas quer dizer que o pai do meu pai, ou a mãe da minha mãe, e alguém porque o genoma, recentemente apareceu um estudo que mostra que o genoma do brasileiro é predominantemente de mulheres índias, mulheres negras e caucasiano. O homem negro e o índio, o indígena, né, foram cancelados. Então, a própria ciência nos deu essa resposta. Né? E aí a gente tem que lidar com esses eufemismos. Né? Tudo bem, moreno eu aceito, macaco não. E nada do tipo. Né? Até porque moreno seria uma pessoa branca de cabelo preto, né? Ou no termo lá dos portugueses, que são os mouros, né? Mas eu acho que tem coisas que são mais tranquilas de lidar do que outros casos, né? A gente pode estar discutindo sobre essa questão do jeito certo de falar preto ou negro, né? Assim, você não sabe falar, fala que é negro, tá ligado? É melhor do que tentar procurar uma palavra, né? Não, mas aí, Alexandre, assim, você não sabe falar, fala assim, você, o senhor, a pessoa, o rapaz, a menina, a senhora. Né? O nome também, né? Bem mais fácil. Não me conhece, né? O senhor poderia me dar informação, né? Uhum. Não? A professora Beth estava dando aula esses dias, acho que foi hoje, e ela estava ressaltando esse assunto sobre quando falam que a mulher branca é bonita, só fala, olha uma mulher bonita. E quando fala que é uma mulher negra, fala, olha a mulher negra bonita. Nunca só uma mulher bonita. Exatamente, né? Como que a gente virou traço de uma espécie diferente, né? Porque o próprio conceito de raça, a ideia de raça já dá essa divisão. Mesmo que a gente ressignifique o que é raça, né? Não é uma raça biológica mais. A gente traz a ideia de uma raça estruturada na história, na questão social. Então, a gente é humano. Isso é óbvio, não tem diferença. Mas não foi a gente que criou o conceito de raça, né? Não. E a igualdade só é vista quando parte do lucro é de quem dá a nomenclatura. Quando o lucro vem para o lado de cá, aí reconhece, não, você não é merecedor, né? Como é que, né?
numa abordagem policial, que eu tive várias, porque eu não carrego a placa de doutor na testa, e sempre andei fora de hora em lugares ditos assim, nossa, né, você vai bairro tal, você vai, né, você faz o quê? Sou professor do quê? De português. Que na época eu estava contratado pela UFS, professor da UFS, português de quê? Então, e aí a arma engatilhada, né? E claro que o diálogo não foi tão suave como eu estou reproduzindo aqui, porque tinha acontecido um assalto por perto, e automaticamente, né? Como brincando aqui, preta, tudo igual, né? O primeiro que passou, e eu estava com a blusa do meu enteado da época, né? Que era uma blusa que caía pelo ombro afora. E aí, português de quê? Assim, poderia ter falado português da ponte que caiu, né? Porque português de quê? Quer dizer, seria muito mais fácil pegar a minha identidade, que já seria um atropelo, mas ligasse no Copom, falaria, não tem nada aqui contra essa pessoa, né? Não, mas ficaram cozinhando, esperando um desacato, para poder criar uma coisa maior, claro. Que não saiu porque quando jovem eu era muito mais idiota nesse aspecto, eu caí nessas armadilhas, né? Depois de um tempo eu fui criando certa malícia, né? E costumeiramente, quando o policial tem o meu traço étnico, que eu fico mais desconfiado ainda. Sim, porque ele não aceita. Por que esse neguinho conseguiu ser doutor, né? E o que ele tem que eu não tenho, assim? E costumeiramente o branco não precisa ser um doutor, né? Que ele não vai ser o primeiro da batida, né? Ele vai ser sempre o segundo da batida e assim por diante. E olha lá. Então, essas coisas, né? E retomando, né, essa coisa horrorosa, né? Que preta linda, né? Porque assim, não tem preta linda, né? E a mulata exportação, como diria Elisa Lucinda, né? Que por sinal bom que se frise, né? Uma grande representante da literatura feminina e negra, né? E Taquari ali, ó. Taquari aqui do lado. Pois é. As perguntas vão chegando, né? Assim, muito do que você falou agora é a pergunta da Ingrid, né? Ela perguntou o que é ser negro no Brasil. Mas eu coloco, né, uma provocação, né? Quais são as dificuldades de ser negro no Brasil? Eu sei que já foram citadas quase todas, né? Eu até brincaria, né? A dificuldade de ser negro no Brasil é ser negro, né? Mas se você puder... A dificuldade de primeira ordem você tem a sua autoestima sabotada desde o berço. Né? Tem um documentário interessantíssimo que fala assim, ninguém me sonhou doutor, ninguém me sonhou médico, ninguém me sonhou advogado, porque costumeiramente nós somos vistos como uma mão de obra barata. Então, nem a nossa família, eu lembro, né, costumeiramente meu pai falando assim, o que esse menino está fazendo com esse livro na mão? Né? Eu com tanto serviço, ele era marceneiro. Né? E aí, depois disso, eu brincando com meus alunos, eu vejo que eles também passam por esses perrengues, porque eu só cheguei a ser doutor porque as minhas irmãs, eu era o caçula, e elas trabalharam para que eu pudesse estudar. Né? Então, assim, e até nisso, eu demorou cair a ficha, porque você acha que é mérito. Mas não foi mérito, não. Foi alguém que se sacrificou para que você pudesse chegar um pouquinho mais além. Só que talvez não esperassem que chegasse tanto. Tão longe, né? Tão longe. Mas o problema de cara é a sabotagem. E essa sabotagem começa mesmo dentro de casa, porque não é a nossa autoestima só que está embaixo. É a autoestima, muitas vezes, dos nossos pais, que não se reconhecem como tal, que se veem como... liga uma televisão, né? No tempo que eu assistia a novela, que hoje não assisto mais, há muito tempo, né? Onde é que estava o papel do negro nas telenovelas? Né? A quantos médicos você foi que algum deles tinha uma ascendência claramente negra? Né? Advogado, olha o Congresso Nacional. Recentemente, essa eleição, apesar do percalço, do contexto em que estamos vivendo,
ela foi assim, muito satisfatória nesse sentido. Sobre mulheres, negras e trans, mesmo trans, não reconhecimento trans, né, tem aquela coisa, não, mas ele é, então não me interessa. Uma hora vai ter que passar por isso, porque ele não vai ser aceito do outro lado nunca. Ele vai ter que, do lado do pega para capar, ele vai ter que buscar um pertencimento. E esse pertencimento vai estar no grupo dele, né? Mas é isso. Desde sempre, claramente, eu tenho isso claramente, né, hoje, é a sabotagem. A nossa autoestima, ela é botada em xeque, ela é derrubada frequentemente, né? E outro poderia citar N documentários, né, que falam sobre essa temática, né? Mas tem um em especial que colocam uma criança negra, uma bonequinha branca, uma bonequinha negra, e pergunta para a criança: quem é mais bonito? A branca. Quem você levaria para casa? A branca. Quem é que é mais perigosa? A negra, né? E assim por diante. Então, quer dizer, autoestima. Sem a autoestima, que, por sinal, não foi a literatura que nos deu isso, né? Foi necessariamente o rap que está dando isso, porque, de certa maneira, os jovens se encontram na música, né? Curiosamente, eu sou minha trindade, né, é Chico, Caetano e Gilberto Gil, né? Foi quem eu cresci escutando, junto a outros roqueiros, né, na época, né, que década de 80, o boom do rock nacional, mas nem eu, meu samba raiz mesmo, eu fui conhecer muito mais tarde, quando eu já estava na faculdade, que eu comecei a ler a respeito, que eu fui buscar essas raízes, né? Mas, assim, o problema, o que é? É a sabotagem. Nós somos sabotados frequentemente. A nossa autoestima é jogada na latrina cotidianamente. Tem um vídeo do Malcolm X, né? Um discurso dele que ele pergunta, né? Quem ensinou você a odiar a textura do seu cabelo, a grossura dos seus lábios, o formato do seu nariz e a cor da sua pele, né? Ele questiona isso muito, né? Quem foram essas pessoas que fizeram a gente se odiar da ponta do cabelo à ponta dos nossos pés, né? E como que isso afeta a nossa convivência com outras pessoas negras e a nossa visão de mundo? Porque se você não se ama nem no espelho, como que você vai querer crescer na vida, né? Então, é bem pesado, né, essa ideia da autoestima. Quando você estava falando, lembrava da rima do Emicida, que ele falava, né, que eu vou roubar o orgulho do gueto e dar outro significado para a palavra, para a frase tinha que ser preto, né? Porque essa questão da autoestima, né? Vai, Raulzinho, manda uma para nós. Puxa, ainda no assunto de autoestima, porque sempre esses dois extremos. Ou a gente é um lixo, ou a gente é super especial, os melhores, os mais gostosões, assim. Tipo quando falam cor do pecado, essas coisas. Tem a cor do pecado e tem também a caricatura, a ideia caricata, né, de que o negro é bem dotado, então, se queria se... É um estereótipo especialista, né? E há realmente parte, né, que quem se ache representado por isso. Mas geralmente você está sendo colocado como objeto, como algo pouco interessante, até porque o enlace, né, amoroso e sexual vai para além dessas caricaturas. Ou então, Raul, volta, né, e todo mundo é neguinho. Sim. Todo mundo é neguinho. Neguinho para lá, neguinho para cá. Cuidado com o neguinho, hein? Neguinho vai pegar isso. Esse neguinho nunca é o branco, classe média. Não, rastreando o pobre, mas assim, geralmente é do negro ao mestiço, neguinho. Né? Neguinho é foda, neguinho vacila direto, só neguinho. Mas ninguém na vida, só neguinho. O Congresso Nacional tá cheio de neguinho. Neguinho, entendeu? Né? A culpa é do rap. Escutaram muito funk, muito rap,
Por isso aquelas falhas, né, no caráter, né? Foi isso. Só pode ser. Foi isso. A turma da Evelyn, hoje eu mostrei um vídeo para eles do Emicida falando sobre isso, né? Ele fala sobre essa questão do neguinho, né? Como que fica enfiado na nossa cabeça que a ideia de neguinho que é um ninguém, é um Zé Ninguém. E isso cria um imaginário de, tipo assim, eu não vou receber ordem de neguinho. Né? Eu não sou pior que um neguinho, né? Essa pessoa aqui, esse neguinho, não é melhor que eu. Ele não pode alcançar um espaço melhor que o meu, né? Isso. A linguagem está sobrecarregada disso, né? Você acha que você está falando com suas negras, né? Porque com as negras você pode falar de qualquer maneira, né? Porque a ideia de que o oposto à Casa Grande seria a senzala, mas o oposto à Casa Grande não é a senzala, né? Eu acho que é coisa do Emicida também, né? É o quilombo, que é a resistência, não é a submissão. Exatamente. Né? A senzala acaba sendo um instrumento de opressão, né? O quilombo não, é o local da liberdade, né? É o local onde a gente se encontra e canta e dança. A senzala é o instrumento de opressão e o playground da Casa Grande, né? Exatamente. O professor Daniel, ele fez uma pergunta mais uma afirmação, né? Bem pesada, né? Ontem a gente teve um caso, né? Um caso bem pesado sobre isso, onde o jovem negro, né? Um jovem não, ele tinha 43, um homem negro, né? Um adulto, ele foi morto, espancado por 2 seguranças brancos dentro do Carrefour, né? Aí no Rio Grande do Sul, né? Um estado, né? De maioria branca, um estado até com vários problemas em questão de racismo, né? E ele pergunta até quando o Brasil, o país com a maior população negra fora da África, permitirá esse genocídio contra o povo preto. Eu acho que ele faz nessa pergunta, a gente pode fazer uma comparação com os Estados Unidos, igual o Pedro fez, né? Quando o George Floyd teve essa morte violenta, eles realmente fizeram os Estados Unidos não respirar, né? Eles deram um troco, eles queimaram os lugares, eles destruíram tudo. O nosso país, a gente se acostumou com a morte de negros, né? Parece que ficou algo apático, né, na nossa sociedade. E é muito complicado você mudar a mentalidade de uma sociedade inteira, né? Principalmente em questões que envolvem questões raciais, né? Aí, Pedro, se você quiser falar, pode ir, senão eu vou ficar falando. Não, Se bem que, rapidinho, neste momento agora eles estão fazendo uma... Como que eu posso dizer, para esquecer a palavra correta, mas eles estão na frente do Carrefour fazendo a manifestação. Protesto. Isso. A provocação do professor é uma provocação retórica, né? Porque, assim, até quando, né? Até... Não tem Porque é aquilo que uma colega falou recentemente, em pleno século XX, pois é, mas em pleno século XX, mas assim, quanto tempo jogando sujeira para debaixo do tapete? Exatamente. Né? Quanto tempo acreditando que havia realmente uma democracia racial, onde 80% da fortuna está na mão de 10% branco e 90% negro recolhe as migalhas, né, da população. E aí até muito tempo, porque mas convenientemente houve um divisor de águas, né? Porque agora essas discussões elas não são mais coisas isoladas da sociedade, né? Não é porque é o mês de novembro, mas vem acompanhado o ano inteiro. Depois que a coisa ficou então mais acirrada, que colocaram, né, aquela coisa infame na Fundação Palmares, né, o pessoal a coisa tomou fôlego. Então, quase todo dia eu vejo alguém de expressividade, né, e em live. Claro, o momento não é propício devido à pandemia, então nos resta essa plataforma para interagirmos e colocarmos, né, as demandas em dia. Eu gosto muito da palavra demanda, né? Demanda pode, demanda é bonito. Né? Porque os livros de história mudaram há muito pouco tempo, né? Sim. Né? Então,
Não dá para ser diferente. Você tem um país, que eu acho que na América do Sul, me ajuda, professor, mas acho que o Brasil foi o último país a abolir a escravatura, Sim, né? o último do mundo. O último do mundo, e depois veio uma sequência de golpes militares, né? De ditaduras, que a tortura nada mais é do que você dar um tratamento, né, de indigente ao outro, né, como foi as torturas na escravidão. Então, você tem uma mentalidade que brinda, né, se você não aprender pelo amor, você vai aprender pela dor, né, que o sacrifício, né, é necessário que você sobreviva, que você se torne uma pessoa melhor, e assim por diante. Então, essas questões, né, nós precisamos... O nosso grande problema não são nem as pessoas que estão ocupando os cargos centrais. O nosso grande problema é a mentalidade do brasileiro. Nossa briga é com a mentalidade do brasileiro. É com aquela piada indigesta, com aquele comentário ruim, com aquela expressãozinha que entendeu? Assim, mas eu estou só brincando, assim, mas uma brincadeira oposta já ia ser classificado como mimimi reverso. Exatamente. Né? Mimimi reverso, não. Racismo reverso. Mimimi reverso é quando vem a choração. É que eu tenho no Facebook um quadro que eu faço da série não sei o quê. Então, quando eu vejo alguém privilegiado reclamando, eu boto da série mimimi reverso. Né? Porque tem... Tem muitas perguntas aqui, mas o Raul vai fazer uma. Gente, eu tenho que dar uma aula às 15 horas, hein? Tá acabando, professor, calma. Tá, eu vou tentar ser rápido na pergunta, então. É que o controle que os brancos têm sobre nós pretos desde o início da escravização, o controle no meio de forçação, ele meio que vai mudando durante o tempo, né? Que primeiro é por dor, é por luta física, é uma dor física. Depois é uma questão de mídia, né? Chegando nos anos 90, por exemplo. É uma questão de mídia que tenta nos oprimir, calar nossa voz de todas as formas. E quanto mais a gente tenta falar, parece que mais eles tentam nos sufocar, né? Parece que cada vez mais eles querem tirar nosso ar. E eu fico me perguntando sobre como mostrar pro branco tipo, é porque não existem, eu não sei como falar, sabe, sem sei lá, porque eu tô numa live na escola, eu não sei como dizer sem ser, sei lá, falando merda, mas é meio que como dizer pro branco, sabe, que ele é racista, que ele é uma pessoa ruim, e às vezes ele mesmo não quer admitir isso mesmo sabendo, sabe? Porque existem muitos que sabem disso, sabem, praticam, e eles simplesmente não querem deixar de ser. O que fazer com essas pessoas? Eu uso e ouso pelo caminho inverso. Eu não explico para o branco que é racismo, não. Eu explico para o negro. Isso é preconceito. Você está sendo maltratado. Você está sendo colocado em segundo plano. Você não é o cachorrinho dele, você não é o pau mandado dele, você não é o garoto de recado dele. Então, entendeu? Assim, e a partir do momento que a gente começar a se impor, né, eles vão ter que, já que está na lei, mas está na lei que é crime, mas é bobagem, mas está na lei. Entendeu? Se pior se não estivesse. Né? É uma ficção válida, é como aquela coisa assim, Constituição, direito à educação, moradia, tudo. Mas isso é folclore, mas está lá. Se não tivesse lá, poderia ser muito pior. Então, assim, e aí quando o nosso trabalho é para trabalhar a nossa gente, fazer com que nós nos imponhamos, né? E aí, não precisa gostar de mim, né? Não vai fazer um favor gostando de mim, mas tem que me aceitar, porque eu tenho minha capacidade, tenho meu grupo, tenho minha vocação, tenho minha cultura, tenho minhas predileções, e não é um favor, né? Eu não quero favor seu me aceitando.
não passa por essa ótica, né? Porque muitas vezes o outro lado é indigesto e você tem que falar, você está sendo indigesto. Não é porque você está numa classe de outra etnia, de uma classe econômica mais privilegiada, que você não pode escutar que você está sendo indigesto. Só que tem um problema. As pessoas não estão acostumadas a escutar determinadas coisas. E aí também temos que estar preparados para nos defender. Né? Verbalmente, se necessário, também fisicamente, porque é legítima, não é violência, é legítima defesa. Você não pode apanhar calado, né? É legítima defesa. Isso a lei também te dá, você está acobertado. Né? Sim. Isso que tem que ser feito, na minha opinião. Posso falar rapidinho? Débora, pode, professor, você já tem que sair daqui a pouco, mas... Pode ir. É porque é uma pergunta que fizeram muito, que é de que maneira a pandemia interferiu no movimento antirracista, no movimento negro, assim? A pandemia, pelo que eu tenho acompanhado, eu tenho lido muito a respeito, ela só acentuou as nossas fragilidades, porque, basicamente, o negro está vinculado a ofícios do cuidado alheio, né? É ele que é o porteiro, é ele que é, ou ela que é a babá, o professor, o enfermeiro, até o policial, que é a profissão que tem mais, né, percentual negro. Então, o que acontece? A gente que se expõe. Automaticamente, a gente que volta para casa depois e acaba levando, né, para os nossos o vírus. Então, a pandemia ela só veio para mostrar o abismo que há entre uma parte de uma sociedade privilegiada e os demais. Um exemplo muito legal não, né? Curioso disso, e que mostra como nossa sociedade funciona, é que a primeira morte de Covid no Brasil foi uma empregada doméstica negra, né? A primeira pessoa que morre no Brasil de Covid foi uma empregada doméstica negra. Isso mostra como a pandemia pega aquelas pessoas que elas sobrevivem da prestação de serviços, né? Então, exato. Fragiliza nossas questões dos que podem trabalhar e estão expostos aos vírus, e os que perderam os empregos estão expostos à fome, né? Eu vou ter que cortar, né? Porque o professor tem uma aula agora, o professor Pedro, né? E a gente já está chegando a quase 3 horas aqui. Eu agradeço, né? Agradeço todo mundo que está assistindo a gente. Peço desculpa para todas as outras 57 perguntas que vieram e não vão dar para ser respondidas. Né? Parte 2. Professor, a hora que você quiser a gente faz uma parte 2. Qualquer horário que você me chamar, a gente conversa. Vamos sim, porque eu já semana passada eu já tinha essa aula das 15 horas, eu acabei cancelando, porque eu estava me inscrevendo no edital da Prefeitura de Vila Velha, e era o último dia, então eu tive que fazer coisas aqui, cumprir lattes, preencher lattes, que é um problema, um terror, preencher aquele currículo, e eu deixei para a última hora, né? Nossa Senhora da Procrastinação, que nos ilumine. Então, hoje eu tenho que ir, mas a Josi está sempre em contato comigo, né? Curiosamente, nós temos um filho em comum. Não curiosamente, né? Mas foi mais do que curiosidade, na verdade. Então, assim, vamos marcar sim. Eu agradeço. Aí a gente marca num dia que possa estender mais, que eu não tenha nenhum compromisso. Na verdade, né, o convite veio ontem, sim, e aí eu fiquei, para desmarcar novamente seria muito chato para a pessoa. Exatamente. Né? E a gente também tem a questão financeira, né? Que em pandemia só pinga dinheiro via essas aulinhas que a gente vai dando, né? Que é uma aula que eu dou de redação criativa, para quem quer desenvolver romance, poesia e outras coisas. Romance, né, e outras coisas mais. Mas é isso, gente. Foi muito, muito grato pelo convite. Precisava falar essas coisas, porque, na verdade, também a gente fala isso muito pouco, porque falava isso em sala de aula, mas também falava de maneira muito regrada, porque a instituição também não queria
uma instituição particular que não queria que você tomasse tons muito aguerridos, né? Então você fica fazendo eufemismo, né? Que você fica botando panos quentes em coisas que não tem como colocar panos quentes, né? Tá aí a história do Beto, né? Amanhã, ou hoje ainda, só que não vai dar na imprensa, né? Porque isso aí foi dentro de uma multinacional, no espaço de uma multinacional, que não zela nem pela contratação dos seus empregados, né? Porque assim deveria ter zelo pela contratação e treinamento, né? Porque, né, com perdão do pleonasmo, uma pessoa humana é mais que o patrimônio, né? Eu mesmo vou ao supermercado aqui e vejo senhorinhos, né, falando barbaridades para os caixas, né? Para os caixas, né? E ninguém nem sequer fala assim, senhor, conversa com o gerente, porque não é ela que coloca, não é ela que atualiza os preços, né? Ninguém fala isso, né? Eu fico pensando, se eu falasse 10% disso aqui, gente, já era uma pifa, né, que é voar daqui, né, porta fora, que é esse tipo de coisa, né? Mas esses diálogos é o caminho, assim, democratizar esses espaços e fazer esse tipo de coisa o ano todo. Não esperar só novembro, não. Novembro passa muito rápido, é muito curto, né? E também depois eu posso, não só porque, como falei para vocês, eu mesmo demorei a atinar para essas, né? Mas eu tenho outros colegas que ficariam muito satisfeitos em conversar com vocês a respeito dessas e outras temáticas. Tá? Tranquilo. Eu agradeço pela sua presença, né? Agradeço a disponibilidade dos dois meninos. Estavam todo mundo muito nervoso, eu estava muito nervoso, né? Foi muito bom, foi muito divertido. É uma coisa que a gente tem que falar que está preso na garganta há 400 anos, né? Então, é uma coisa que precisa ser ouvida, ela precisa ser falada. Então, obrigado por vocês me acompanharem nessa jornada de hoje, né? Zumbi vive, né? No nosso na nossa luta. E, no mais, é isso. Agradeço também o pessoal de PV que liberou a gente para poder fazer essa live de hoje, né? Raul, Débora, alguma... Só queria agradecer mesmo a presença dele, por estar disponibilizando um tempo dele para vir aqui falar com a gente, fazer esse bate-papo. Eu também queria... desculpa, pode prosseguir. Eu sugiro que vocês me acompanhem no Face, no Instagram. Pedro Gazu está em tudo. No Twitter, porque no Twitter não, porque o Twitter é muita gente badalada. É mais próximo do Twitter, Face, Instagram, onde eu coloco os textos, as poesias, e às terças-feiras à noite, a partir das 20 horas, normalmente a gente discute poesia, mas não é necessariamente uma temática, esta temática, mas várias temáticas, mas, curiosamente, os dois apresentadores, né, são afrodescendentes, né? Tanto o Paulo quanto eu. Raul, fique à vontade. Só queria te agradecer, né, pela presença também. Só duas coisas que eu queria falar. Primeiro, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E segundo, fogo nos racistas. Valeu, Raul. Dever de casa para todo mundo, ó. Segue o Pedro nas redes sociais.